Vocês estão vendo a tela aí, pessoal? Tá certo? Aparecendo aí para vocês? Pessoal, vocês estão vendo a tela aí? Boa noite. Para mim ainda não. Ainda não? E agora? Agora que apareceu. Ah, beleza. Bom, então hoje, como prometido, nós vamos fazer uma aula de revisão de tudo que a gente já viu, tá? Ontem a gente já começou e hoje a gente vai finalizar isso. Então, parte do material, grande parte tá desse livro aqui da Croton, tá? Tá aqui o autor e algumas partes tem desse slide aqui, desse autor. Eu dividi os slides de acordo com o número de exercício, né? Então vai aparecer às vezes uma pergunta, outras vezes só uma citação e aí vem a explicação, tá? Então o primeiro exercício aqui, ele faz a seguinte pergunta, né? Então, quais seriam os dois tipos de variáveis existentes usados em sistemas de controle? Bom, aqui eu coloquei um textinho, tá? Que ele está grifadinho, então já vai mostrar para a gente os dois tipos de variáveis. Quando a gente vai trabalhar com sistemas de controle, a gente usa variáveis que vão indicar que a gente pode estar trabalhando, por exemplo, com um sensor vai captar e passar o valor daquela variável para o controlador e assim por diante, né, para trabalhar no sistema. Então, uma dessas variáveis a gente pode chamar de variável do processo, que é também simplificada com as iniciais VP, ou ela pode chamar também variável medida. A outra variável é a variável manipulada, ou VM. A variável do processo, tá? Ou variável medida, ela vai ser obtida a partir de instrumentos de medição. Ok? Já a variável manipulada é a variável após o controlador adequar ao set point do sistema. Então aqui ela tem que ter uma condição que passa pelo controlador. E depois ela é comparada, né, e ajustada de acordo com o set point do sistema. Então aqui, nesse exemplo, tá, a gente tem, por exemplo, a variável do processo. Tá? Eu tenho aqui meu sisteminha de controle, a entrada do sistema, né? Aí você tem a variável que é manipulada, ela passa pelo processo aqui. Você tem a variável de processo e ela vai para o sensor. Depois de fazer um entendimento aqui do ambiente que a variável está sendo processada, né? Então a variável do processo, ela faz parte do sistema, né? E a outra é a manipulada, que a gente já indicou aqui, ó, certo? Então, se você tem a entrada, você passa por esse elemento de atuação e tem a variável manipulada. Então, esses dois tipos de variável, pessoal.
como a variável de processo está ligada ao sensor, então existe a questão de ela ser obtida a partir de instrumentos de medida, né? Ok? Já a variável manipulada, ela vai ser ajustada com o controlador, né? Depois de passar pelo controlador, ela volta aqui para ser reajustada, né, com set point, e depois ela volta para o processo. Então, esses são os dois tipos de variáveis que são usados no sistema de controle: a variável de processo ou medida e a variável manipulada. O número 2, exercício 2. Quais são as entradas e saídas I/O num sistema de controle? Tá? Por exemplo, então aqui, ó, nós temos, por exemplo, um processo. Esse processo ele vai gerar um sinal, por exemplo. Esse sinal ele vai ser entendido pelo controlador como uma entrada. Nós temos que considerar tudo que for entrada, por exemplo, que está entrando no controlador. Tudo que for saída é que está saindo do controlador. Então, esse processo gera saídas que vão ser enviadas para o controlador. Então, esses sinais vão ser as entradas. O controlador processa tudo isso e ele vai gerar sinais de saída que retornam ao processo. Tá? Então, essas seriam as entradas e saídas. Tá? São apenas sinais que entram, por exemplo, no controlador ou que saem do controlador. Deixa eu ver o que mais aqui. Aqui assim, ó. A questão de entrada e saída do sistema, ela vai sempre obedecer uma lei de ação e reação. Então, se você tem um processo que emitiu um sinal e gerou uma entrada para o controlador, pela lei de ação e reação, você vai ter que ter uma saída desse controlador. Então, entrou um sinal no controlador, vai ter que ter obrigatoriamente uma saída do controlador, voltando para o processo. Ok? Então, quais são as entradas, né, e saídas? A gente viu aqui que são sinais que entram no controlador ou que saem do controlador. Exercício 3. Uma variável é a mesma coisa que uma entrada e saída. Então, aqui é uma pergunta que o livro faz, né? Por exemplo, variáveis do tipo entrada, saída, I/O, elas são a mesma coisa que entradas e saída. Aí ele discute da seguinte forma: você tem que uma entrada, ela é um sinal recebido pelo controlador, como a gente viu aqui, ó, um sinal que é recebido pelo controlador, tá? Aí o controlador faz todos os cálculos que ele tem que fazer e vai gerar uma saída, certo? Só que o que foi visto pelo controlador desse sinal significa que ele é apenas uma variável no processo, né? É isso que ele acaba sendo, tá? Ok? Então, a gente pode dizer que a variável ela vai ser um elemento que é natural do processo, tá? Já o sinal de entrada, ele vai ser um elemento que é gerado. Então, existe uma diferença entre variável e sinais de entrada, tá? Então, o sinal de entrada vai ser um elemento gerado, normalmente por um processo, tá? Então, ele gera um sinal aqui e vai entrar para o controlador, por exemplo. Já a variável é um elemento que é natural do processo. Para você fazer com que o controlador trabalhe, você vai ter que inserir alguma coisa nele, um código, por exemplo, que pode ser uma variável. Então, essa variável é uma coisa natural. Você vai precisar dele. Ele faz parte de todo esse processo aqui. Então,
é diferente, então, variável de entrada e de saída. Exatamente por isso. Então, você tem aqui um processo, você tem uma variável, né, que percorre todo o processo, o sensor vai ler a variável e vai passar para o controlador um sinal de leitura. Certo? Só que a variável ela já existia antes de ter o sinal que iria do sensor para o controlador. Está vendo? A variável ela fazia parte do sistema já. Já a entrada aqui, ela acaba sendo uma variável, tá? Mas é diferente, porque ela foi gerada oriunda da própria variável, né? Quando o sensor fala com o controlador. Então, a variável do processo ela vai existir independentemente dela ser controlada ou não. Tá? A gente viu que a variável ela é medida aí por um sensor, tá? E vai gerar, esse sensor vai gerar um dado que vai para o controlador. Ok? Bom, aqui a gente já falou, não precisa estar repetindo. Tá, e aqui só fazer uma recordação rápida, é que assim, a gente vai considerar sempre que um sinal é de entrada, se ele está entrando no controlador. O que está saindo do controlador é sempre sinal de saída. Então, tudo que você considera como sinal de entrada ou de saída, você vai pegar sempre a referência como sendo o controlador. Tá? Então, tudo que entrar no controlador é sinal de entrada, tudo que sair é sinal de saída. Bom, agora nesse quarto aqui, a gente tem que identificar algumas variáveis. Então, a gente já fez esse exercício, tá? Então, é só para dar uma revisada aí, para identificar as variáveis no processo. Então, a gente tem um fabricante de lápis de cor, que ele automatizou o processo de resfriamento dos grafites coloridos. Esses grafites coloridos são feitos à base de cera e pigmento. O processo todo tem que ser mantido a 15 graus para o devido resfriamento, né? Se isso não for feito, você vai ter trincas nos grafites. Então, para manter o processo nessa temperatura, você tem aí no sistema um sensor que é termosensível, né? Que está conectado a um controlador. E ele liga e desliga o sistema de refrigeração. E aí a gente vai analisar quais são as variáveis do sistema. Quais são as entradas e quais são as saídas. Então, ó, a variável do sistema, tá, que a gente identifica primeiramente, vai ser a temperatura. Então tem aqui, ó, a primeira variável, a temperatura. Nesse caso, ela vai ter que ser medida, né? Por quê? Porque você vai ter o sistema de refrigeração funcionando e você vai ter, por exemplo, uma variável que a gente pode chamar de manipulada, que vai ser usada para comparar. Se a variável manipulada, por exemplo, ela está diferente da medida e ela, por exemplo, não chegou nos 15 graus lá adequado, então alguma coisa vai ter que ser modificada no sistema, né, para fazer com que a temperatura chegue a 15 graus. Então aqui eu posso dizer que nosso sistema de refrigeração vai ser o dispositivo que vai gerar a ação, né? E ele vai estar vinculado àquela variável manipulada, tá? Que eu posso aumentar e diminuir o valor dela, chegando ao valor de 15 graus ou chegando ao valor menor, né? Aí depende de como eu vou controlar, certo? Então, essa aqui é um tipo de variável manipulada. E você pode ter uma variável medida, né? Que vai te dar uma referência, por exemplo. Então,
se eu tenho, por exemplo, um valor da variável de 18 graus, né? E aí eu tenho um controlador que ele vê a referência de 15 graus, ele vê, por exemplo, que o set point está a 15 graus, e ele compara com o valor da variável, por exemplo, medida. Está acima do valor que seria o ideal, que é 15 graus, né, para manter ele refrigerado, todo o sistema de refrigeração. Então, como a temperatura está maior que a desejada, então o controlador vai ter que fazer alguma coisa, vai ter que reduzir vai ter que mandar um comando, né, para que seja reduzida essa temperatura até 15 graus. Certo? Então, né, quando ele faz essa comparação, ele chega aqui 3 graus acima, está 3 graus acima do set point, o valor da variável que foi medida, né? E aí ele vai ter que mudar a variável, por exemplo, manipulada, até chegar a 15 graus, né? Então, se a gente fosse identificar as variáveis aqui, a gente pode identificar uma variável medida, uma variável manipulada. Sendo que essas variáveis, né, são as temperaturas. Certo? Então, esse aqui era o exemplo, só para identificar as variáveis, né? Outra aulinha que a gente viu é relacionada ao fluxograma, né? Então, vocês lembram dos fluxogramas? Pode ser que caia na prova de vocês, ele pode dar um fluxograma para vocês, e vocês têm que lembrar os formatos dos símbolos e o que significa cada formato do símbolo. Então, recapitulando, né? Quando você tem tipo um retângulo com bordas arredondadas aqui meio fino, ele é o início de um fluxo. Quando você tem essa figura geométrica aqui, ó, tá? Com base maior, base menor, um losango, por exemplo, um paralelogramo, entradas de dados manual. Quando for um retângulo, indica um processo ou etapa de fluxo. Se for um losango aqui, é uma condição, né, de sim e não. Um retângulo com traços internos, uma subrotina. Isso aqui que parece um papel cortado, né, saída da impressora. Isso aqui, ó, é exibição de dados em tela. Um círculo, conexão de fluxos. Um fluxo vem da direita, outro da esquerda e sai embaixo, por exemplo. Gravação de arquivos, esse aqui, e dado em arquivo. Tá? Então temos aqui 10 itens, 10 símbolos, né, para vocês lembrarem aí, se forem para a prova. Né? Então, vamos supor que a gente queira montar um fluxograma que ele pega, por exemplo, ele soma notas, tá? Nota de prova. Então, por exemplo, aqui o início, né? O início, ó, a gente sempre vai usar esse símbolo aqui, ó. Qualquer fluxograma. Então começa o início. Aí, para eu ligar um bloquinho ao outro, eu sempre vou usar setas. Beleza. Então começa o programinha, começa o algoritmo aqui, o bloco, né? Aí eu quero ler a primeira nota do primeiro aluno, por exemplo. Tá? Então eu posso usar esse símbolo aqui, ó, de leitura e gravação de arquivos, ó. Certo? Então ele lê o que tem ali e grava os arquivos. Então ele lê a nota 1. Depois vem esse retângulo aqui, que é um processo ou etapa. O que ele faz? Ele pega a nota que ele acabou de ler e gravar e ele soma 3. Certo? Joga tudo isso aqui dentro de uma variável soma. E aí no final ele vai exibir numa tela, exibe a soma. E por fim ele finaliza o bloco. Então esse aqui é um exemplo simples, ó, de diagrama de blocos. Uma questão que poderia aparecer na prova, ele dá, por exemplo, um fluxograma como esse aqui,
E ele dá 5 alternativas, tá? Aí ele vai perguntando, ó. Por exemplo, ele fala assim, ó. Ele pode colocar números aqui, tá? Ó. Então, por exemplo, aqui seria 1, aqui 2, aqui 3. No item 3, ele vai falar o seguinte, no item 3, o formato geométrico, né, indica o processo ou etapa de fluxo, seria correto. E ele vai indicar uma soma da nota 1 com 3. Então, isso aqui estaria correto. Agora, se ele tivesse falado que essa geometria é uma conexão de fluxo, isso estaria errado, né? Porque só o círculo é conexão de fluxo. Tá? O que a gente está vendo lá que indica um processo. Então, a alternativa, ela não estaria correta. Certo? Então, seria... o certo seria indica um processo. Então, ele pode pegar isso daqui e mesclar com outras figuras e fazer alternativas. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Um outro exemplo, pessoal, é esse processo aqui, ó, que a gente mostrou numa das aulas passadas, né? Que é o seguinte: a gente tem um sistema que é um sistema de segurança de uma linha de produção de grande tamanho aí, né? De uma empresa. Aí esse processo é formado por 13 máquinas, todos em sequência. Aí a segurança dessa linha de produção vai ser realizada por meio de isolamento da área dos maquinários. Para isso, eles vão utilizar uma grade de proteção que vai ter apenas uma entrada. O sistema em si, ele vai ter 3 sensores, tá? 2 vão ser de presenças e um sensor vai ser da porta. Aí ele coloca as condições aqui, ó. Quando aparecer caso, a palavra caso ou a palavra se, provavelmente você já vai poder colocar nesse símbolo aqui, ó, condições, que é o losango. Você vai relacionar com ele. Então, caso os 2 sensores de presença vão indicar que não tem ninguém no local, e o sensor da porta indique que a porta está fechada, as máquinas são ligadas e o processo se inicia. Tá? Então, se os 2 sensores de presença estiver acusando que não tem ninguém no lugar e o sensor da porta indique que ela está fechada, as máquinas vão ser ligadas. Então, você começa o início aí do processo, aí você lembra, tem 2 sensores lá, ó, o de presença 1 e 2. Qual que é o tipo de geometria que eu vou usar, né, para colocar os sensores? Então, eles vão fazer a leitura da presença e vão gravar isso em algum local, para enviar para algum local depois que vai fazer uma decisão. Então, os 2 sensores de presença vão ser colocados nesse tipo de geometria, ó. Aqui um paralelogramo, né? Aí, os 2 sensores vão estar ligados numa conexão de fluxo. Eles vão vir para o mesmo local. Depois, você vai ter uma condição, tá? Que é, se a porta está fechada e se os 2... se você não tem presença nos 2 sensores e se a porta está fechada, ok? Se os 2 sensores digam que a presença não há ninguém ali, né? No caso, não tem presença, então a porta, ele passa aqui para o sensor da porta. E aí, se ela estiver fechada, ela liga a máquina. Mas, se ele indicar aqui, né, que tem presença, ele volta lá no começo, inicia tudo de novo lá, começa com a captação dos sensores de novo. Tá bom? Então, esse exemplo aqui, ele engloba todos os símbolos que praticamente a gente viu aqui, quase todos, né? Alguns ainda não estão aqui.
Então esse é um segundo exemplo. Já esse outro aqui, pessoal, é outro exemplo que a gente fez nas aulas, né? Que é uma linha de transporte de rolos de papel de jornal para máquinas gráficas, que vão imprimir jornais numa pequena cidade do interior do estado. Então o processo, ele vai usar uma empilhadeira, que é robotizada, para transportar. E é composto por duas máquinas de impressão. Em cada uma delas tem um sensor que indica se o papel está pronto, está em ponto crítico. A empilhadeira vai se manter sempre carregada, né, para que possa recarregar a máquina com rapidez. Aí, portanto, sempre retorna ao seu ponto de carregamento. Então, temos um processo pequeno, mas é composto por duas entradas, né, medidas de sensores, e duas saídas. Então, aqui, ó, então vamos lá. Então, inicia o processo, aí tem aqui uma posição de carregamento. O sensor 1 é o sensor da máquina 1, ele faz a leitura das informações e arquivo, joga para o diagrama de condição, né? Se o nível de papel está baixo, sim, então ele carrega a máquina 1 e ele joga de novo para o início. Se o nível de papel está baixo, não, então ele joga para o sensor da máquina 2. Aí ele vai fazer a pergunta de novo: o nível de papel está baixo? Agora sim, então ele carrega a máquina 2 e ele volta lá. Se não, ele volta aqui nessa etapa da posição de carregamento. Ok? E aí ele finaliza aqui. Então esse aqui é um outro diagrama de processo de transporte. E o último exemplo aqui de... Opa, tem mais um aqui, perdão. Agora temos um outro aqui, que é um processo de transporte de peças por esteira rolante, certo? Nesse processo você tem um sensor de presença da peça, mais um leitor de identificação da peça pronta ou não. Caso os dois elementos enviem um sinal positivo para o controlador vai enviar um sinal para a esteira ir da posição 1 para a posição 2. E em caso de uns sinais serem negativos, o controlador fica em espera. Então a gente tem duas entradas e uma saída. Então, ó, inicia o processo. Você tem uma posição 1, certo? Tem a posição 1. Aí você tem a leitura do sensor, que é o sinal do sensor. Se o sinal do sensor for positivo, ele continua o processo aqui, ele passa para identificar com o sinal do identificador. Se não, se ele for negativo, ele volta e é feita uma leitura aí, novamente, do sinal do sensor. Tá? Caso contrário, né, a peça esteja pronta, ele move para a posição 2 e finaliza o processo. Novamente, você vai ver aí os principais blocos que são utilizados. Tá? Então, sempre é um retângulo, paralelogramo, losango e esse símbolo aqui do retângulo com bordas arredondadas. Né? Então, basicamente, são sempre esses diagramas, esses bloquinhos que aparecem. Tá? Um outro exemplo aqui é aquele exemplo que a gente fez também, que é um misturador de reagentes. Ele vai ser automatizado para fazer a homogeneização de um composto químico. Esse composto químico ele tem 3 elementos, tá? Aí o sistema ele é iniciado quando o sensor de volume indica que o tanque do misturador está completamente cheio. Então aqui, ó, o sensor de volume, depois de ter iniciado o processo, ele faz aí uma avaliação, né, se ele está completamente cheio. Então, se o tanque está cheio, ele começa a mistura. Se ele não estiver cheio, ele volta o comando e o sensor
faz uma nova análise até que ele esteja cheio, né? E possa continuar com a mistura, com o início da mistura, tá? Bom, aí a mistura é agitada por 10 minutos. Então, ó, inicia a mistura. E aí você tem que ter um temporizador aqui que vai contar, tá? Ele vai contar 10 minutos. Ok? Então o misturador vai cessar o trabalho depois dos 10 minutos. E aí vai ser feita uma medição de pH. Então passou os 10 minutos. Então o tempo deu 10 minutos? Não. Então ele continua misturando. Ah, passou de 10 minutos? Sim. Então ele vai, interrompe a mistura. Faz a medida do pH. Daí o seguinte, ó. Se o pH estiver acima de 4, o que acontece? O sistema volta a funcionar por mais 5 minutos. Se o pH estiver menor que 4, né? Aí ele finaliza. Então tá aqui, ó. Mediu o pH. pH está menor que 4? Não, não está. Então ele volta para o temporizador e faz mais 5 minutos aí, mistura o volume lá, né? Ah, o pH é menor? Sim. Fecha o processo. Tá bom? E aí finaliza aqui. Então, esse aqui é o último exemplo aí. Eu acho que de diagrama de bloco pode cair uma questãozinha, porque tem bastante coisa dessa parte aí. E porque diagrama de bloco, ele meio que dá uma base para você para começar a programação, né? Para você aprender a programar. Ele te traz lógica. Então, eu acho que tem uma grande chance de uma questãozinha aparecer diagrama de bloco. Tá? Eu não sei como que vai cair, tá? Ele pode, que nem a gente fez um exemplo, ele pode dar um diagrama de bloco pequeno, tá? E aí ele pede para você passar o diagrama de bloco para a linguagem Graph7 ou linguagem Ladder. É uma questão que é uma questão mais completa, tá? Mas ele poderia dar uma questão só de diagrama de bloco sozinho também, certo? Agora um exercício 6. Esse aqui está mais voltado para processo produtivo, tá? Esse aqui eu acho que pode cair uma questão, tá? Principalmente para você identificar onde está o gargalo do processo produtivo. Lembrem-se que o gargalo ele é pontos, né, dentro de um sistema produtivo que limita a capacidade final da produção. Então, por exemplo, num sistema produtivo, processo produtivo do tipo misto, né, puxa e empurra, você tem aí uma parte do método vai ser do tipo puxa, só que ele vai ser do tipo puxa até o gargalo. Então, se o gargalo estiver aqui, ó, então até aqui esse método usado vai ser do tipo puxa. E depois do gargalo, ele vai usar o método empurra. Certo? Então, é uma forma de usar o processo misto, levando em consideração a existência de um gargalo no processo. Então, antes ele joga o método puxa e depois do gargalo o método empurra, formando um processo misto. A gente viu nas aulas anteriores, né, que o processo misto ele reduz bastante o efeito gargalo, tá? E esse processo vai gerar uma demanda, porque você tem parte aí do processo, ele é puxa, né? Então, esse processo ele precisa da demanda para ser executado, né?
Bom, outra coisa que acontece, se a gente tem sistemas aí produtivos que são um pouco mais complexos, né, a gente vai ter que adequar esse sistema em outras, vamos dizer assim, divisórias, que são sublinhas, que vão aparecer ao longo do processo. Por exemplo, isso daqui, né? Então, por exemplo, aqui, eu tenho um caminho que é conhecido como o caminho crítico. É o caminho que você tem o maior tempo de processamento ao longo de todo o processo. Então, se dentro das figurinhas aqui dos círculos fossem tempos, tá? Então eu tenho aqui, por exemplo, 1 hora, aqui 2 horas, aqui 4. Você somando todas elas, né? 4, 6, 7. Você teria 7 horas para executar o processo aqui. Já esse outro, você teria 5, 6 horas. E esse aqui, você teria 1 hora. Então, o caminho que você encontrou no processo, que tem o maior tempo de processamento, ele vai ser para a gente conhecido como caminho crítico. Eu acho que também é possível cair uma questãozinha que ele pergunte para você identificar qual é o caminho crítico. Ele te dá 4 ou 5 figuras como essas aqui, e você vai ter que identificar qual delas, né, tem o maior caminho crítico. E aí você vai ter que contar. Tá? Você vê aqui o que tiver maior número de horas, né? Que foram, aqui no caso, vocês viram que do fornecedor ao cliente, o tamanho aqui, né? Ele é o maior, além de ser o que tem maior tempo de processamento, ele é o que tem maior tamanho, né? Porque ele tem estoques, tem fornecedor e cliente, certo? Então aqui ele, praticamente esse seria o caminho crítico, tá? Mas você vai ter que identificar esse caminho no sistema, tá? Que esse daqui foi dado para a gente, né, pessoal? Ele marcou aqui qual que é o caminho crítico, tá? Mas se ele não tivesse marcado nada, de repente você poderia circular isso aqui, né? Ó, 1, 2, 3 e 4. Você circularia tudo isso, ó. Isso aqui seria um outro caminho crítico. E aí você teria 1 e 2 uma sublinha. E esse 1 aqui outra sublinha. Tá? E 4, 3, 7, 9 e 10, né? Seria um outro caminho. Tá? É que aqui ele circulou pra gente, mas se ele não falasse nada, a gente entenderia que pela quantidade de horas esse daqui seria o crítico, né? Tá? Mas vocês vão ter que identificar isso daí. Se ele fornecer figuras para vocês e pedir para identificar dessa forma, né? Geralmente a gente aplica o método empurra no caminho crítico. Então veja aqui, ó, como esse aqui é o caminho crítico, você não vê nenhum tipo de estoque no meio aqui, ó, entre os processos. Então entre 1 e 2 não tem estoque, 2 e 4 não tem estoque. Você só vai ver estoque no começo e no fim. Quando isso acontece, você tem um sisteminha empurra. Se tivesse um estoque aqui no meio, você teria um tipo puxa, né? Só que pela essa lógica que a gente está vendo, ó, se você perceber que o caminho crítico nele sempre vai ter um método do tipo empurra, então esse caminho que a gente poderia ter escolhido antes não poderia ser, né? Porque aqui você tem um estoque no meio do processo, então esse aqui cairia fora, certo? Então observa, uma outra coisa interessante é você ver se entre os processos tem estoque, tá? Se tiver estoque, provavelmente o método que ele está usando é do tipo puxa, e você não vai usar métodos do tipo puxa em caminhos críticos. Você vai usar métodos do tipo empurra, que são processos que só tem estoques no começo e no final. Então fique esperto com isso, pessoal, que isso é uma dica também que pode pegar na hora de você tentar descobrir qual é o caminho crítico.
Ok? Então, essa é uma coisa que pode ajudar vocês a determinar quem que é o caminho crítico. Você pode, então, associar o caminho crítico com métodos do tipo empurra acontecendo dentro dele. Bom, no princípio, o método do tipo empurra, né? Os princípios operacionais dele são vistos de 3 formas distintas, né? Então, o princípio do tipo empurra, ele vai ser um tipo mais tradicional, né? Ele tem mais problemas, que ele não apresenta estoque entre os seus processos, né? E você vai ter um tempo de fabricação aí um pouco maior, e ele talvez nem respeite prazos de entrega, né? Já o princípio puxa, ele vai sempre dar prioridade à demanda. A demanda é importante, certo? Então, o tempo de operação seria mais curto. Tá? Aí você volta aqui, né, pessoal? Ó. Esse processo aqui é do tipo empurra. Ele leva o maior tempo possível. Realmente, quando você tem um processo do tipo empurra, né, o tempo de fabricação é sempre maior, mais elevado. Certo? Se fosse aqui um tipo push, ele seria mais curto o processo. Já o princípio misto, que a gente viu, né, ele tem uma maior flexibilidade do sistema. E como ele é mais flexível, as necessidades do cliente, né, como qualidade, rapidez e entrega são mais respeitados. Agora aqui é um exemplo que a gente deu em aula, tá? Vocês vão estar revisando aí. Então a gente tem uma empresa que tem uma linha de produção. Essas linhas de produção, elas têm sublinhas, tá? Que deixam o processo mais complexo. Então aqui, ó, eu tenho, por exemplo, a sublinha 2, e eu tenho a sublinha 1, a sublinha 3 e a sublinha 4. Certo? Essas sublinhas, né, o uso delas vai nos dizer que provavelmente a empresa adota o princípio misto para controlar e gerenciar a produção. Certo? Então, aí, uma outra característica, ó, quando aparece muita sublinha, pode ser que o sistema usado seja misto. E aí a figura a seguir, né, ela apresenta as linhas de produção, em que os números das operações são o tempo de produção, em minutos. Então aqui na sublinha 1, ó, você tem acontecendo 1 minuto o processo, depois passa para outro, mais 1 minuto, aí ele entra na sublinha 2. O processo que demora mais aqui é esse de 20, tá? E um outro de 15 aqui na sublinha 3. Os outros é 5 minutos, 3, né? 5 e 3. Ok? Então, se a gente analisar aqui nessa linha de produção, a gente percebe que o gargalo ele está na etapa 20, tá? E aí o caminho crítico ele parte da sublinha 3 para 20. Como ele demora 20 minutos aqui para terminar o processo, né? Então você vê, aqui ele demora 15, né? Então daqui para cá você já tem um gargalo, certo? Outra coisa que a gente percebe, o tempo de operação da sublinha 1 ele vai ser menor, tá? Aqui ele leva, por exemplo, 2 minutos para acabar, tá? Então esse tempo aqui ele vai ser menor que o da sublinha 2. Então da sublinha 2, ó, 5, 6, 9, certo? 29, tudo isso aqui, 29. Então esse tempo aqui é muito menor. Tá? Então a sublinha 1 vai convergir para o processo da sublinha 2. Então, como o tempo aqui é muito menor que o tempo dessa sublinha inteira, então existe uma grande chance da gente colocar um estoque bem aqui na entrada da sublinha 1 para a sublinha 2, bem aqui, ó. Então, na figurinha aqui do lado,
que a gente faz? A gente insere um estoque aqui, ó, porque o tempo aqui é muito maior, o tempo aqui é menor, então precisa um estoque aqui para dar uma paradinha, certo? Para receber depois parte do processo aqui na sublinha 2. Daí a gente vai analisar a sublinha 4. A sublinha 4, você vai contar o tempo aqui, ó, 5 mais 3, 8. Tem um tempo muito menor que essa da sublinha que está entrando na 20, né? Então o tempo é muito menor que a de 20. Quanto mais próximo ele tiver aqui do 20, né? Menor a necessidade de estoque nessa região, né? Mas o tempo aqui é muito menor que 20, então você vai ter que colocar na sublinha 4, entrando para a sublinha 2, vai ter que pôr um estoque aqui, ó. Beleza? E aí você percebe que na própria sublinha 2, somando os minutos, né? 5, 6, aqui 9, quando ele vai para o processo 20 aqui, também o tempo é muito elevado, então você vai ter que inserir um outro estoque aqui, ó, conforme ele fez. E no final você já tem o estoque que vai depois para o cliente. Então, quais seriam os pontos que você vai ter que inserir o estoque? Aqui, aqui e aqui. Então, no caso aqui são 3 pontos. Esse aqui, ó, ele acabou não inserindo estoque aqui, por quê? Porque o tempo de 15 é muito próximo ao tempo de 20. Quando o tempo for muito menor que o de 20, aí você vai inserir um estoque, tá? Que são esses casos aqui, ó. Aqui 9, aqui 8, aqui 2, tá? De 2 para 9 também o tempo daqui para cá varia bastante, né? Aqui só tem 5 minutos de diferença, então aqui não precisaria, né? Tá? Aquela hora eu comentei aqui, mas eu comentei errado. O tempo aqui é muito próximo, então aqui não teria um estoque, tá? Então a gente teria estoque nesses 3 pontos. Então eu acho que é um candidato, um exemplo como esse, para cair na prova de vocês. É um candidato. Tá? Ele vai te dar um exercício assim, vai te dar uma figura, e você vai ter que determinar em quais pontos você vai ter que pôr os estoques. Certo? Aí novamente você vai ter que contar os minutos aí. Quando tiver que vai do menor valor em minutos para um maior, você vai pôr estoque lá. Tá? Do menor para o maior, põe estoque. Do menor para o maior, põe estoque. É isso que você vai fazer. Tá, então isso aqui eu acho que não sei se vai cair, mas seria um candidato que eu coloco aí como uma questão para vocês estudarem. Tá? Beleza, agora um outro exemplo é uma linha de produção que produz aí 100 unidades de lâmpadas produzidas diariamente. Essas lâmpadas são para 3 veículos diferentes. No final você totaliza 300 lâmpadas aí produzidas na linha. Aí o que acontece? Ele pede o diagrama esquemático para esse tipo de situação. Então o que a gente tem, né? Então a gente tem as 3 lâmpadas aí produzidas, então lâmpada 1, produto 1, lâmpada 2, produto 2, lâmpada 3, produto 3. Antes dela entrar na linha aqui, cada produto vai ter um estoque. Então vai ter um estoque em cada um aqui. Aí os 3 vão entrar na mesma linha. Certo? Aí você vai ter valores aqui em minutos, né? 20 minutos, 67 minutos, 15 minutos, 45 minutos. Certo? Aí aqui estão as identificações, né? Montagem, lacração, procedimento das peças, identificação do produto. Aqui o que a gente vê é que os que têm maiores números em minutos do processo é o 67 e o 45. Então, a gente teria
um gargalo exatamente nesses pontos. Bem aqui, antes do 67 e antes do 45. Certo? Então, o que a gente faria? Teria que colocar um estoque antes do número 67 do processo e um aqui antes do 45, tá? Deixa eu ver só se tem alguma informação importante. O processo, pessoal, a gente percebe que é do tipo empurra, tá? Por que ele é do tipo empurra? Porque ele não tem, entre os processos, ó, ele não tem estoques. Você já percebe que ele é do tipo empurra. Isso é uma outra coisa que pode ser perguntado nas alternativas de uma questão. Ele vai, por exemplo, jogar um processo como esse e ele vai falar assim, olha, esse processo é do tipo empurra ou do tipo puxa? A letrinha A seria essa. Aí você vai avaliar, né? Como não tem os triângulos aqui no meio, tá? Ele vai ser do tipo empurra. Aí ele vai perguntar, onde estão os gargalos? Tá? Ele pode falar antes do 67, antes do 15. Outra alternativa B. Outra característica que demonstra aí, que é do tipo empurra, né? Ele não tem sublinhas. Se ele não tem sublinhas, no caso aqui ele não vai ter um caminho crítico, tá? Mesmo ele sendo do tipo empurra, pessoal, não, aqui não. Desculpa, ele é do tipo empurra e ele não tem um caminho crítico. Naquele outro exemplo que a gente deu lá em cima, ele era do tipo empurra e tinha o caminho crítico. O caminho crítico continha o processo de empurra dentro dele. Tá? Então, pode ser que ele seja do tipo empurra e não tenha caminho crítico dentro. Tá? Aí você vai ter que avaliar. A gente identificou os gargalos, tá? Beleza? E temos aí duas operações ociosas, né? Então, aí estão os estoques que a gente falou. Ok? Outro exemplo, né? Agora, outro exemplo aqui, ó. Então, uma empresa que fabrica equipamentos elétricos residenciais, né, contratou para você resolver um problema. Ao ser recebido na empresa, o cliente levou para uma visita ao chão de fábrica e visse o problema, né? A linha de produção que mais chamou a atenção foi a de caixas plásticas e disjuntores, pois tem uma complexidade razoável. Então, após a visita técnica, eles deram esse esquema para você. Então, você tem aqui a sublinha 1, aí leva aqui um tempo da extrusão da tampa, 40 minutos. Aí ele passa para a montagem da caixa, que leva 15 minutos. Aí você tem também a extrusão da caixa, que 72 minutos, que vem da sublinha 2. Depois começa um processo maior aqui, que é etiquetagem e embalagem. Aí você tem a sublinha 3, que é montagem da embalagem, identificação da embalagem, fecha com o cliente. Aí, quais problemas a gente identificaria, né? Se a gente fosse analisar tudo isso aqui. Primeira coisa que você pode tentar fazer é descobrir um caminho crítico, tá? Para o problema. O caminho crítico encontrado, nesse caso, foi esse daqui. A gente foi somando, né? Ó, 72, 15, 5, 40, por exemplo, deu o maior número aí de tempo do processo, né? Beleza? E aí, o que você percebeu? Você percebeu que, por exemplo, para a sublinha 1 aqui em cima, da extrusão da tampa, se você comparasse o valor de 40 minutos com a soma de todos esses valores aqui que pertencem ao caminho crítico, ela daria muito menor. Então você seria obrigado a botar um estoque aqui, colocar um estoque aqui, tá? Outra coisa, na sublinha 3 aqui embaixo, também o valor aqui ele é um pouco menor que o valor
da soma de todos esses itens, né? Então você teria que pôr um outro estoque aqui. Certo? Se você somasse, por exemplo, 40 com 40, 80, 85, 90, 100. Se você pegasse, por exemplo, esse caminho aqui, ó, ele daria 100 e aqui 72. No caso, ele seria um caminho crítico e o 72 você teria que pôr um estoque aqui, se você escolhesse o de baixo, tá? Eu não vejo por que eu não poderia escolher aqui, tá? Como um caminho crítico esse de cima também. Tá? É que isso aqui foi dado pra gente como caminho crítico, né? Mas se você fizer a soma, você vai ver que se eu escolhesse o de cima como caminho crítico, de 100 para 72, praticamente aí 30 de diferença, né? Agora, quando você compara, somando tudo isso aqui, ó, já vai dar mais de 100, aí mais de 100 para 40, a diferença dos dois vai dar muito maior. Então, você poderia pensar que essa diferença de valores faria com que a gente escolheria realmente esse aqui como caminho crítico. Tá? Soma todos esses valores, ó, vai dar bem mais do que 100. Faz a diferença entre 40 por bem mais do que 100, certo? Já vai dar um valor bastante aí elevado se a gente escolher esse caminho crítico, o crítico de cima, né? Que daria só a diferença de 30 aí. Tá? Então toma cuidado com isso, pessoal. Ó. Você escolheu um caminho crítico, fez a soma, compara com o que sobrou, vê se a diferença é maior do que um outro caminho crítico que você escolheu e você faz a diferença entre eles, né? Então tomem cuidado com isso. Tá? E aí você vai inserir o estoque nas sublinhas que sobraram. Beleza, aí a gente fecha essa parte aqui de processo produtivo, tá? E a gente vai entrar no exercício 7 aqui. No exercício 7, a pergunta que eu deixo para vocês é quais os dois tipos de linguagem de programação, usadas em programação. A gente dividiu nas aulas anteriores em dois tipos, tá? Que é a linguagem de alto nível e a outra linguagem de baixo nível. Para a linguagem de alto nível, quais características ela possui? Então, essa de alto nível, ela vai estar mais voltada para a linguagem humana, certo? Então, para que ela se desenvolva, você tem que fazer o uso de software que vai converter a linguagem humana em linguagem da máquina, certo? E por tudo isso vai facilitar a programação e, consequentemente, a compilação do programa, né, vai ser um pouco mais lenta por esse uso, né, de linguagem humana com linguagem da máquina, certo? Já a linguagem de baixo nível, ela vai se assemelhar mais com a linguagem da máquina, por isso que, consequentemente, né, ela vai ser um pouco mais complexa, só que ela é um pouco mais rápida na compilação da execução do programa, por exemplo. Tá? O tempo de resposta é mais rápido. Então, linguagem de alto nível, você associa ela à linguagem humana. Linguagem de baixo nível, você compara ela a uma linguagem da máquina. Bom, o que é a linguagem de texto estruturada e quais suas vantagens e desvantagens e características? Então, a linguagem de texto estruturado, lembrem sempre desses códigos aqui, ó, if, else, else, tá? Então ele forma tipo um loop
ele começa, tem uma condição, se ele obedece, ou se não ele volta, dependendo do que o código exige, né? Então, esse tipo de linguagem de texto estruturado é esse modelinho aqui, e ela vai ser mais utilizada em programação da forma geral, e por isso ela tem uma facilidade de trabalho maior. Quais são as vantagens? Tá? Para responder a pergunta ali. Então, a vantagem, ela se aproxima mais da linguagem humana, tá? Por isso também facilita aí o uso dessa linguagem para programação de controladores, certo? E ela é mais compatível com outros tipos de aplicações, ok? Então são as vantagens aí da linguagem de texto estruturada. Desvantagens: ela pode se tornar algumas vezes mais complexa e um pouco mais extensa na sua criação, né? E o texto estruturado aí da linguagem, ele não tem a mesma ordem de ação do sistema, tá? Com a lógica de programação do fluxograma. Então, essa aqui é a desvantagem do tipo de linguagem de texto estruturado. Esse tipo de linguagem, como eu disse ali atrás, né, ele é baseado em subrotinas. Então, você imagina, você tem aqui a programação acontecendo, né, e uma subrotina, uma condição, né, se tal coisa acontecer, então finaliza o programa, finaliza a etapa. Se não, volta, faça de novo. Então, você vai ter sempre loops acontecendo, tá? Devido a existência de subrotinas e loops nesse tipo de linguagem, a gente vai ter sempre a utilização de blocos funcionais para esse tipo de linguagem, como esse bloco aqui, que você pode ser visto, né, aqui na caixinha pontilhada, certo? E aí você pode usar essa linguagem na programação gráfica de controladores. Exercício 9. Então, o que é a linguagem de lista de instruções? Lembra que a gente falou numa das aulas atrás sobre lista de instruções? E quais são as características das listas de instruções? Então, ó, lista de instruções. Ela é um pouco complexa, tá? Quando você compara com a anterior que a gente viu, de texto estruturado. E ela é um pouco mais complexa porque ela se assemelha, ela está mais voltada para a linguagem que uma máquina utiliza. E aí ela acaba não sendo tão intuitiva como a de texto estruturado. Mas ela é considerada uma linguagem, das duas que a gente viu, uma linguagem de alto nível. Aí qual seria uma das características e vantagens dela? É a agilidade no processamento, execução do programa, por exemplo. Tá? Mas ela, por ser voltada mais à linguagem da máquina, o entendimento dela é um pouco mais complexo. Tá? Então aqui, por exemplo, ó, você vai ter, começa lendo linha por linha e vai descendo, certo? Então isso aqui seria um exemplo de lista de instruções. Ele faz uma lista e vai descendo. E aí a lista de instruções, ela pode ser aplicada em quais dispositivos, né? Então, controladores do tipo digital, painéis de relé, controlador lógico programável, CLP, computador industrial e outros aí, certo? Se você tem um tipo de lista de instrução, você vai precisar de uma pessoa mais especializada para trabalhar
para você, para programar ou para fazer alguma alteração na programação que você já tem. Certo? Então, é uma linguagem que exige certo nível de especialização para quem opera. Certo? Aí, os tipos de programação que utilizam esse tipo, né, é o FBD, o Graph7, que a gente já viu, e a linguagem Ladder. Esses 3 exemplos aí. O FDB, só para mostrar, né, é uma linguagem aí que usa blocos funcionais. Ela é uma linguagem gráfica, certo? Conforme a gente está vendo aqui, ó, isso aqui é gráfico, tá? Facilita a visualização. E os bloquinhos são pré-programados, tá? Já o Graph7 a gente já viu também. Ele permite a organização completa, né, e a programação do sistema de controle de uma forma simples, né, e gráfica. E a gente vê nessa figurinha, né, que tem uma sequência lógica, né, ó. 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Para escrever a linguagem, a gente vai precisar de 4 elementos. Certo? Não sei se vocês lembram os elementos que a gente tinha, né? Que seriam as etapas, né? Então aqui é a etapa inicial, que ela vem com 2 blocos, um dentro do outro. Aí você tem as etapas aqui, ó. Aí você tem a transição, que são os tracinhos. Tá? E você tem as setinhas que vão indicar a continuidade aí do processo, ou ligação de um processo para outro, né? Junto com as etapas, você tem as condições que são colocadas na lateral aqui, ó. Tá? Você pode colocar condição 1 aqui para a transição, aqui para a etapa 2 a ação, para a transição condição 2. Geralmente a transição você vai sempre colocar para um sensor, tá? Para um contador, certo? Aqui as etapas, um atuador que vai executar a ação, certo? Então isso aqui é o Graph7. E aí uma coisa que é interessante falar em relação à questão, né, que pode cair para vocês, eles podem dar, por exemplo, um código desse aqui, um Graph7, e aí eles podem dar 5 alternativas fazendo perguntas desse código, né? Tá? Por exemplo, eles podem falar, etapa 2, o bloquinho 2 aqui se refere à etapa número 2, que tem a ação tal, né? E aí eles vão perguntando em cada etapa. Eles podem fazer uma pergunta só para um exemplo como esse, tal, só de Graph7, ou eles podem misturar uma coisa mais completa, né? Que não te falei, ele dá um diagrama de blocos lá, um fluxograma, aí ele dá essa linguagem aqui para você passar do fluxograma para o Graph7, ou vice-versa, tá? Ele dá isso aqui para você passar para fluxograma, certo? Ou ele pode dar esse aqui em paralelo com um outro código em Ladder e fazer comparações entre os dois, fazendo as perguntas das alternativas. Tá? São questões que podem acontecer de cair, certo? Então, eu acho que vocês têm que estudar um pouquinho, pelo menos códigos assim, ó, tá? Pra vocês terem uma ideia, né? Deu uma instabilidade aí, cara. Deu uma instabilidade, vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Sim. Ah, beleza. Beleza. Tá aparecendo a imagem aí, né? Da tela. Positivo. Beleza. Uma maneira de você
você estudar para a prova, sim, pessoal, é você também pensar em questões que eles podem perguntar. Depois que você deu uma lida, tudo, viu as aulas, você já tem uma noção do que eles podem perguntar. E aí vocês vão imaginando a questão e tentando responder ela. Uma forma que ajuda bem, bastante. Bom, exercício 10. O que é um CLP? Então, é dada uma norma, essa norma aqui, que diz que o controlador, lógico, o CLP, ele vai ser um equipamento que tem componentes eletrônicos, mais uma memória programável, que contém dados e programas, né? E a função dele é ler e executar instruções, interagindo com o sistema que ele está inserido, né? Que deve ser controlado por dispositivos de entrada e saída. Então essa aqui é a definição do que seria um CLP, né? E aí a gente tem que o CLP, praticamente ele é um computador do tipo compacto e ele realiza várias ações, aí, diversas complexidades, tá? Onde ele pode ser utilizado? Normalmente ele opera em ambientes hostis, tá? Do tipo chão de fábrica. Ok? Então, o que seria um CLP? Exercício 11. Aí, quais as características de um CLP? Aqui, eu coloquei algumas, tá? Então, ele tem uma confiabilidade alta, boa, né? Certo? Ao longo do processo de trabalho dele. Mas, assim, pode ser que aconteçam alguns defeitos aí, tá? Nada 100% aí, né? Tudo que o ser humano faz, nem tudo é 100% funcional, né? Pode ser que aconteça um defeito uma vez ou outra aí. Certo? E você consegue corrigir, por exemplo, alguns defeitos, por exemplo, programáveis aqui, você consegue reprogramar ele. Outra coisa que característica dele, ele não é... Nem sempre ele é usado isoladamente, né? Você pode utilizar em paralelo dispositivos eletromecânicos que vão desativar todo o sistema em caso de erros aí do CLP. Beleza. Exercício 12. Do que é composto um CLP? Bom, o CLP ele vai ser composto aí por duas partes. Se a gente falar a grosso modo, né, de forma bem grosseira, de quantas partes ele tem, seria o hardware, que é a parte física, e a parte de software, que é a parte virtual. E aí a parte virtual, a de software, a gente pode dividir em duas partes. A primeira aqui, que é o software que o fabricante desenvolveu, tá? Que é o fabricante do controlador. E a segunda parte, que do software, hein, é a que define, o software que vai definir como o CLP vai controlar o sistema. Certo? Então, cuidado para não confundir. Aqui lá na frente a gente vai falar quais as partes que tem o CLP, que são basicamente 3 partes, tá? Aqui a gente está falando, a grosso modo, o que contém o CLP, né? Então ele tem a parte física e a parte de software, tá? Agora, quando a gente vai para a parte física dele, ele é dividido em 3 partes, e aí a gente vai falar lá na frente. Então não confunda essas partes que a gente está colocando a grosso modo com as outras partes físicas que a gente vai dividir lá na frente. Certo? Exercício 13. Por que usar um dispositivo eletromecânico com o CLP, né? Então, a questão principal aqui é segurança mesmo. A confiabilidade do CLP é bastante alta. A gente já até discutiu em aula, inclusive até o Rony falou pra gente que tem dispositivo que já vem, o CLP que já vem com a parte eletromecânica que faz esse papel de um dispositivo eletromecânico fora do CLP, né, ligado nele externamente,
para que ele garanta a segurança do sistema caso o CLP falhe, né? Tá, mas aqui, essa pergunta não está considerando que ele tem esse dispositivo eletromecânico dentro dele. Supondo que ele não tenha e que ele falhe, você vai precisar de um dispositivo eletromecânico fora que garanta a segurança do sistema, né? Tá? Quando o sistema sofre uma avaria, ou no caso o CLP sofre uma avaria, certo? Então aí você vai entrar com o dispositivo eletromecânico. Então por isso que se usa ele, por segurança do seu sistema, do seu processo inteiro, no caso da falha do CLP. Agora é aquela parte que eu falei. Então, quais as partes físicas de um CLP? Então, a parte física dele, ó, tá? Aqui em cima a gente definiu que ele tem a parte física, que é o hardware, e o software. O software é dividido em duas partes. E o hardware é dividido em três, que é a unidade central, a unidade de programação e a unidade de entrada e saída I/O. Certo? Então, a unidade central, qual seria a função dela, né? Ela vai organizar todas as funções de controle. E do que ela é composta? Ela contém microprocessador, ela contém memórias, tá? Você consegue armazenar aí a programação dele na memória, por exemplo, e contém fonte de alimentação. Aqui, a unidade de programação agora, né? A unidade de programação vai ser a interface, o IHM, que dá a relação entre o ser humano e a máquina. Então, o nosso IHM aqui, ó, por exemplo, dessa figurinha do CLP, né? A gente tem aqui os botões, a tela, tá? Que é a unidade de programação. E nela que você vai escrever o programa, né, na memória do CLP. Então, geralmente, a gente tem, nesse caso aqui na figurinha, a gente tem um tecladinho pequeno, né? Por exemplo aí. E por último, a unidade de saída, né? Que vão ser de entrada e saída, né? Por onde vão entrar os dados dos sensores, por exemplo. Certo? E as saídas que vão controlar aí os atuadores. Então a gente tem as entradas, as saídas, aqui no CLP, né? A parte de programação. Essas figurinhas, vocês lembram, né? Mais para mostrar modelos diferentes de CLP, né? E as partes dele. Então aqui em cima, ó, temos as entradas para comunicação externa. Aqui a gente tem o controlador da CPU, que vai executar o programa que está inserido no CLP. Aqui a gente tem a unidade de saída, tá? Vai acionar cargas elétricas. Então essas seriam as partes aí, modelinhos diferentes. Para esse modelinho, né, temos as entradas aqui e as saídas. Bom, então a gente tem aqui nessa figurinha, unidade de entrada e saída, o I/O, ela vai ser composta por elementos que garantem a conversa, o diálogo entre o CLP e os sinais de entrada. Tá? A unidade de entrada, ela vai receber sinal, por exemplo, de um dispositivo como o sensor, que está ligado nas entradas aqui, né? E a unidade de saída vai operar os sinais emitidos pela CPU, certo? Acionando os atuadores. Exercício 15. Quais as diferenças entre um sinal analógico e digital? Então, sinal digital, pessoal. Sinal digital é liga, desliga, on, off. Certo? Então, liga, desliga. Eles têm dois estados, né? Ou ligado ou desligado. Então, exemplo, interruptor que acende as luzes das nossas casas, né? Isso é um exemplo. Sinal analógico, eles são mais complexos e eles assumem
valores dentro de limites, tá? Superiores e inferiores, que a gente chama de faixa ou range de operação. Então, temos aqui o sinal digital sim e não, né? Liga, desliga, liga, desliga. É botão, né? Liga, desliga. O analógico, ele já tem vários estados, então eu controlo a intensidade de um mínimo para um máximo. Tá? Aumentando o nível mínimo aqui, o valor da intensidade da lâmpada, ou para um máximo, né? Beleza? Então, a diferença básica é essa. O digital tem 2 estados, o analógico tem mais de um estado. E aí, das entradas e saídas que a gente já falou, a gente tem aqui 4 tipos de entradas e saídas de um CLP, né? Então, a gente pode ter entrada digital, saída digital. Ou podemos ter entrada analógica, saída analógica. E aí, para a gente relembrar, por exemplo, nós podemos ter sensores que são digitais, certo? Como os botões aqui, liga e desliga, né? E eles são ligados na entrada digital do CLP. Então, botões, sensores de proximidade são exemplos. Sensores de presença, né? No caso, alarmes. Certo? Eu posso ter também atuador digital, que são ligados nas saídas digitais. No caso de lâmpadas, motores, atuadores, cilindros. E eu posso ter entrada analógica, né? Do tipo sensor de temperatura. Ele pega uma faixa aí de temperatura, faixas de pressão, sensores de níveis, né? Então, são exemplos. Ou saídas analógicas. Exemplos: regulador de velocidade, motor com inversor de frequência, válvula de fluxo, sensor de nível, certo? São alguns exemplos aí. Os sinais de tensão aí para sinal digital, eles trabalham aí na faixa de 0 a 24 volts, sendo que quando 0 volts ele está desligado, 24 volts ele está ligado. Ou você pode trabalhar com corrente 4 mA desligado, 20 mA ligado, né? Que aí no caso você teria um exemplo de sinal analógico por tensão e corrente aí. Se ele variasse de 0 a 10, né, você poderia escolher o valor, qualquer valor entre 0 e 10, ou mesmo aqui corrente, né, de 4 a 20 mA. E aí está esse exemplo aqui, né, para sinal analógico. Ele pode estar nos níveis mais baixos, se a temperatura está no menos 100, a tensão está no 0 volts e a corrente está no 4 mA. Aí conforme ele vai para o máximo, no mais 500 graus, né, a tensão é 10 volts e a corrente 20 mA. Só que esses valores eles podem variar, né? Como é sinal analógico, você pode escolher qualquer valor aqui no meio de temperatura, que vão dar valores de tensões aqui no meio, né? De corrente também. Então isso é sinal analógico. Vamos para o 16 agora. Esse exemplo aqui é aquele exemplo da fabricante de peças de reposição de automóvel, que a gente fez várias vezes, tá? Ela estava tendo problemas com a automação na linha. A automação, o processo e o controle, né, e o controlador já foram definidos, os testes já feitos, ele já tem as variáveis do sistema, as entradas e saídas, foram definidos os tipos de programação, mas é necessário compreender como funciona esse controlador, como que vai ser instalado, né? Então, como que vai ser feita a instalação numa empresa como essa aqui, né, de peças de reposição de automóvel,
a instalação do CLP, como que vai ser feito e onde serão usadas as entradas e saídas. Então, esse problema aqui, a gente fez mais em detalhes nas outras aulas, né? Então, o que ele fornece para vocês? Ele vai dar para vocês uma tabela, certo? Uma tabela, e ele vai falar que ele vai descrever todos os dispositivos que tem naquela linha, tá? Voltados ao CLP, beleza? E aí ele vai falar o seguinte: após a descrição ele vai dar as entradas e saídas. Então, para a variável que ele chamou de 1 aqui nessa tabela, você tem um dispositivo de transporte de peças. Então, se eu tenho aqui a parte de reposição de automóveis, né, eu vou colocar uma peça A que vai ser conectada à parte do veículo lá. Então, vai ter um dispositivo de transporte de peças que vai fazer isso. Só que quem vai fazer o controle é o CLP. E onde eu vou ligar esse dispositivo no CLP? Pela tabela, você vai ligar na saída do CLP. Ah, mas o item 2, que tem a variável aqui 2, né? O sensor da montagem de embalagens para identificação do produto. Onde eu vou ligar esse sensor no CLP? Ah, você vai ligar na entrada. E agora, o dispositivo de montagem de embalagem, você vai ligar na saída. E assim por diante. Repare aqui que dispositivo do tipo sensor, todos eles foram ligados na entrada. Contadores foram ligados na entrada. Quando é dispositivo de etiquetagem que vai fazer uma ação, uma movimentação, por exemplo, dispositivo de lacre, dispositivo de posicionamento, montagem, né? Todos eles ele joga para a saída do CLP, que seriam a parte de atuação, certo? Beleza, tendo isso aqui, ó, certo? Você vai ter que montar uma tabela agora. Essa tabela 2 aqui, ele não daria para vocês. Essa tabela aqui você teria que montar. Aí na tabela o que acontece? Você continua com a descrição, ela se mantém. Você continua com o item variável aqui, tá? Só que aí ele vai modificar os nomes aqui, tá? Isso você vai ter que modificar. E na parte direita você vai ter que colocar o tipo de saída. O tipo, né? Vai ser saída ou entrada lá no CLP, para você se organizar na hora de fazer as ligações dos itens, dos dispositivos para o CLP. Então você vai ter que colocar depois da descrição o tipo, se é saída ou entrada, e o nome desse tipo, tá? Então, se for saída, você sempre vai colocar a letra Q maiúsculo. Se for entrada, você sempre vai colocar a letra I maiúsculo. Agora, aqui você vê o item 1 e 2 na frente, né? 3, 4. Isso vai depender do valor, da condição nomeável que você vai dar para a variável aqui. Então, para dispositivo de transporte, você deu um nome disso de atuador. Tudo que for dispositivo de movimentação aqui, ó, posicionamento, transporte, montagem, de lacre, etiquetagem, você vai chamar isso de atuador. Só que você viu que você tem 5 atuadores, certo? Então você vai começar do primeiro atuador aqui, você vai chamar de atuador 1. E vai nomeando o próximo que aparecer como 2, 3, 4 e 5. Foi isso que ele fez aqui. Aí, como os atuadores têm numeração, né, 1, daqui para cá é fácil, né? Então, a saída, que é o tipo, vai ter um nome Q1, tá? Atuador 1. Atuador 2, saída aqui, Q2, e assim sucessivamente. Os sensores, mesma coisa. Você tem que contar aqui, você tem 5 sensores, né? Começando do primeiro aqui, você coloca sensor 1 e vai numerando. Certo? Só o contador, que você tem um só, né? Beleza?
Aí aqui, ó, tem a questão, né, de onde você vai ligar no CLP, né? Então, para o sensor 1 aqui, ele colocou na entrada 1. Aí, quando ele foi com o sensor 2, foi na entrada 2, beleza? O contador 1, que só tinha 1, ele não conseguiu colocar na I1. Por quê? Porque já estava ocupado pelo sensor 1. Então, ele jogou o contador 1 para a entrada número 3, que seria a próxima aí, né? Do I2 para o I3. Então, veja aqui que a numeração ela foi diferente por causa dessa numeração que já foi esgotada na sequência da entrada do CLP, né? Então você tem que tomar cuidado com isso, pessoal, aqui, tá? Feito essa tabela, você montou essa tabela, agora você passa para a figura. E aí tem o CLP. Como agora você sabe cada nomezinho aqui, ó, é só você verificar, né? O I1, quem que vai no I1? O sensor 1. Então você olhou a tabela, achou o CLP aqui, ó, I1, sensor 1. Beleza. Agora vamos ver o I2. O I2, sensor 2. Olha lá, ligou aqui. O I3. O I3 vai o contador 1. Então põe o contador 1. O I4, sensor 3. Beleza. O I5, sensor 4. E o I6, sensor 5. E aí fechou. Sobraram duas entradas aqui, ó. Beleza? Agora, os Q1 da vida, né? A saída. Então, o Q1 vai o atuador 1. O Q2, atuador 2. O Q3, atuador 3. Q4, atuador 4. E o Q5, atuador 5. Aí fechou, sobrou um aqui. Então, pessoal, um problema que eu acho que poderia... Uma pergunta que poderia ser feita, não que vá cair, né, na prova, mas poderia ser feita. Seria... Ele te dá, por exemplo, essa tabela aqui, a segunda tabela ele dá pronto para vocês. E aí ele dá essa figura para vocês na questão. Então ele dá essa tabela pronta e essa figura. Só que na figura ele vai colocar um monte de itens aqui. Ele não preenche todos, tá? Ele pode preencher só um aqui, por exemplo, os outros ele deixa tudo em branco. E aí ele quer saber quais que vão ser colocados aqui, certo? Então, vamos supor que o sensor 1 estava em branco aqui. Aí na alternativa A da pergunta, ele fala assim, na alternativa A, ele teria que colocar um código aqui, tá? Então, por exemplo, ele fala assim, ó, o código dele seria a própria entrada I1, né? Ele fala assim, na entrada I1 do CLP, pode ser colocado o atuador número 2. Mas pela tabela aqui, pessoal, que vocês viram, o atuador tem que estar ligado no Q2. Ele não pode ser colocado aqui. Então a letra A estaria errada. Certo? Então, esse problema estaria medindo de vocês se vocês sabem, por exemplo, ler aqui os códigos de entrada e saída. Ele vai saber se você sabe identificar que I é entrada e que é saída, certo? E poderia ser isso. E aí, se você sabe fazer as ligações dos dispositivos de entrada e saída no CLP, tá? Então, isso poderia facilmente ser dado, né? Detalhe, ele poderia dar uma tabela que ele não dá esse tipo aqui, ó. Ele só coloca o nome, tá? Então, por exemplo, o I você já sabe que é entrada e o Q você já sabe que é saída. Então você exclui essa coluna aqui e deixa um pouco mais difícil para o cara, né? Quem não sabe que I é entrada e que é saída já se ferraria, né? Não conseguiria colocar isso aqui, não. Tipo, é uma questão que poderia ser feita, entendeu?
não é tão difícil. Você teria que ter a paciência ali para ler a tabela, né? Mas como o cara está nervoso, geralmente em prova ele está nervoso, né? E está contando o tempo e tal. E às vezes o cara está desligado, ele vê um monte de número aqui, ele mistura, às vezes ele vê errado. Tem um monte de fator que atrapalha, né? Então, tipo, ele tem uma grande chance de errar aqui um exercício fácil. Certo? Que era só você fazer a leitura aqui, ó, e conectar aqui. Tá? E outra coisa, eles testam a paciência do cara, porque se eles colocam a alternativa, eles colocam a correta lá no final, na letra I, por exemplo. E até o cara chegar lá, ele vai ter que ler tudo isso aqui e fazer uma por uma. Se ele colocar a alternativa muito comprida, o cara não tem muita paciência de ler tudo. Então ele já chuta. O cara acaba desistindo lá para a letra B, C, ele desiste, né? E ele chuta e acaba errando também. Então tem dessa também. Certo? Então, esse aqui é um outro exemplo aí. Acho que esse aqui é o último exercício. Vamos lá. Esse aqui a gente fez em sala também. Então tem uma empresa de reciclagem de latas de alumínio. Ela tem uma esteira que transporta essas latas. As latas saem do caminhão. Aí a esteira transporta até o segundo nível da produção. A esteira é movimentada por um motor elétrico, né? E tem um sensor para detectar se tem um caminhão na área de descarga, como aqui, esperando para descarregar. Tem um sensor para a presença de caminhões que estão aguardando a liberação da esteira. Por exemplo, esse caminhão que está aqui, ele vai ter que sair daqui para entrar outro. Então, esse sensor vai indicar isso. Está liberado aqui para entrar outro. E um sensor de presença de latas, esse aqui, ó, o 2. Beleza? O modo de funcionamento, né, prevê que a esteira se movimente sempre que tiver lata na esteira. Então, quando o caminhão está posicionado aqui, liga uma lâmpada vermelha, e quando não tem caminhão, tá? Mas tem algum à espera lá fora, né? Acende uma luz verde, que aí o caminhão pode estar vindo aqui para fazer o processo, né? E aí, novamente, ele vai dar uma tabela bonitinha para vocês, com a descrição aqui dos dispositivos que estão na figura, e ele vai falar qual que é a entrada e saída, né? Então, ó, tudo que for sensor, ó, vai ser ligado na entrada de um CLP. Tudo que for motor, luzes, tá? Saída. Beleza. Aí o que você vai fazer, né? Aquela outra tabelinha, tá? Então você tem aí o tipo, né? Então o sensor de presença vai na entrada, entrada, entrada. Então sempre você vai colocar com os nomes IS. Como você tem 3 sensores, só coloca 1, 2, 3 aqui mesmo, não tem muito o que fazer, né? Motor de esteira você coloca na saída, o Q1, a luz verde e vermelha no Q2, Q3. Aí tendo esse daqui, você liga aí no sensor. Então o sensor de presença se liga na I1, aqui ó, I1, sensor de latas na I2, sensor de espera na I2, sensor de latas na I3. Q1, motor, né? Na saída aqui, ó, Q1. Q2, Q3 são as luzes. Tá? Ele é idêntico ao outro. O outro exercício é mais comprido, tem mais coisas, né? Ele também poderia, se ele quisesse ferrar vocês, né? O elaborador aí, ele tiraria essa coluna de tipos aqui, ó, exclui ela, não dá a primeira tabela, não dá isso aqui, e deixa só a tabela com a descrição e o nome aqui, só com os códigos, tá? Aí com os códigos você teria que conectar aqui,
Tá? Então, ou você faz o seguinte, nesse caso aqui, como está mostrando aqui I1 e 2, está aqui nos códigos, né, I1 e 2, ficaria fácil ligar. Mas vamos supor que ele tirasse esse nome daqui, ficasse só entrada e saída, né? Você teria que ligar aqui e saber qual que você vai ligar, I1 e 2, né? Você teria que ver como é que você vai fazer isso. Tá? É um outro exemplo de exercício que você pode ligar, pode ter na prova. Esse aqui é bem mais fácil, né? Tem menos coisas aí e tal. Beleza? Não é exercício difícil e tal, mas o cara pode dar para cansar vocês, né? Ele coloca o exercício lá no final. É o último exercício, você já está pé da vida, que você quer acabar logo a prova, quer parar com isso logo, quer acabar a matéria, o cara bota o exercício lá no final, você erra porque tem um monte de coisa para ler, você não tem paciência, né? E aí acaba errando. Beleza? Então... tem mais um aqui, peraí. Bom, quais os tipos de CLP, né? A gente tem CLP do tipo modular. Tá? A gente pode tirar os módulos do CLP. Você pode encaixar os módulos ali. Você encaixa no rack ou no chassi, que a gente viu. Quais as vantagens do tipo modular, né? Ele tem uma expansão fácil, tem maior velocidade, tem mais memória e tem mais recursos de programação, né? Fácil você ver tudo isso, que você pode colocar mais pentes aqui, né? Então é fácil enxergar isso, né? Já o tipo de CLP compacto, todos eles estão numa caixa que não dá para separar, né? É tudo fixo. E aí, vantagens. Ele é mais barato que os modulares e ele é ideal para pequenas automações. Beleza? Tem mais um aqui, peraí, está acabando, pessoal. Em relação ao Graph7, vou mostrar aqui para vocês o que é cada bloquinho, né? Então, você pode, para o Graph7 você tem que saber o que significa cada pedacinho do programa, né? Então, esses bloquinhos, um dentro do outro, são as etapas iniciais. Então, aqui que inicia o diagrama. Tá? Você coloca dentro, no caso aqui, como ele está iniciando, você coloca 0. Aí você tem as etapas regulares, né? Que vão compor todo o corpo lógico aí do diagrama. Aí você vai ter, por exemplo, etapas como essa daqui, que são menos usadas, né? Que são subdiagramas, indicação de subdiagramas. A transição, que é a evolução de uma etapa para outra, ela representa uma decisão de mudança de estado, né? Você vai usar, por exemplo, para sensores, contadores, botões, leitores, certo? Isso aqui que você vai usar. E as ligações orientadas, que são as setinhas, certo? Então ela vai ligar as transições uma à outra. Liga as etapas, as transições. Então, estou saindo daqui e vou ligar a outra lá. E você não tem cruzamento de ligação, tá? Você tem que evitar isso. Então aqui, ó, como a gente viu, né? Um diagrama sequencial, as etapas, as transições e as ligações. Se tiver que você quiser reduzir o tamanho do seu diagrama, você pode usar a etapa de chamada. Ele abre uma chamada aqui, coloca uma outra etapa para você visualizar e ela não está representada dentro dessa linha total, inicial, né? Ela está separada aqui, ó. Ok? E aí você tem dois tipos de sequência dentro do diagrama do Graph7. Então, ele pode chamar de vergente em E, ou sequência simultânea, ou vergente em OU, sequência seletiva.
A vergente em E ou sequência simultânea, as ações elas acontecem paralelamente. Então aqui, ó, a 1 acontece paralela ao 2. Certo? Como que você identifica ela? Com duas barras fechadas aqui, ó, paralelas entre si. Você vai perceber que a transição do início para elas duas vai ter uma transição aqui. Você não vai ter uma transição aqui dentro, ó. Certo? Aí você vai ter uma transição na saída do 1 e do 2, fecha as duas barras e aí começa a próxima. Já na sequência seletiva, você vai ter um traço só, beleza? E aqui as duas não são, as duas ações vão ser iniciadas separadamente. Então, vem a 1, depois a 2, depois passa para 3, por exemplo. E você vai ver que as transições, você vai ter uma transição antes do 1 e depois do 1, e uma transição antes do 2 e depois do 2. Diferente dessa. Certo? Ó. Veja a diferença aí. Você tem dois tipos de graph-set, como a gente viu, o descritivo e o funcional. O descritivo ele vai ser usado para descrever o sistema, certo? Então, a linguagem é mais voltada para a máquina, né? Então, aqui, por exemplo, ó, a graph-set descritiva, né? Reseta, entrada, seta o Q1, outra entrada, seta Q2, ok? Então, esse aqui é a descritiva. Já a funcional, ela vai mostrar o funcionamento de forma mais visual, como essa daqui, ó. Desliga o motor, desliga o LED. Sensor 1, aciona o motor. Sensor 2, desliga o LED. Então essa é a funcional. Linguagem graph-set funcional. E aí a gente terminou, pessoal. Beleza? 9h21. Então a gente viu praticamente tudo aí, tá? Fiz um resumão. Dei várias dicas aí de questão que poderia ser perguntada. Agora vocês têm que pegar esses exemplos aí de questões e tentar estudar por conta aí, né? E tirar uma nota pelo menos 5 ou 6 aí, né? Para juntar com a soma das outras notas e eliminar a matéria, graças a Deus, e se formar. E chegar mais perto da formatura. E alguém tem alguma dúvida, pessoal? Quer falar alguma coisa? Tranquilo. Tranquilo? Eu vou. Só tá faltando postar o vídeo de ontem e postar esse vídeo de hoje, tá? Os outros vídeos estão todos postados já. As aulas já estão todas enviadas. E basicamente agora é só vocês darem uma estudadinha aí. Dá uma olhadinha nos livros no livro nosso texto aí, da Croton, para ver se tem algum exemplo que a gente não viu na aula e tentam fazer ele. Se a gente não fez tal assim, tentem fazer, porque às vezes pode ser tirado de lá, né, o exemplo, né, e ajuda vocês. E bom, façam aí com calma as provas, né? A prova, né? E vocês vão conseguir alcançar aí a média que precisa, assim, pessoal. E alguém tem mais alguma pergunta, alguma coisa que quer falar? Tá bem tranquilo, Paulo. Tranquilo? Beleza. Eu não sei se pode fazer isso, mas se vocês conseguirem, manda uma imagem para mim aí das questões da prova. Não sei se pode fazer isso, né?
Não, dá pra tirar foto do celular e segurar e depois mandar. Só pra gente colocar nas aulas aí, pra ajudar também a galera, né? Pra saber como é que são as questões, né? Que eu nunca vi outras matérias, mas nessa matéria eu nunca vi questão de prova, assim, então não sei como é que é. Mas se der também, não tá se preocupando não, pessoal, tá? Se der. Não, na segunda-feira, quando eu abrir lá, se tiver no sistema, eu já mando lá, tá? Tá, mas não é pra atrapalhar vocês não, viu? Não, que é isso. Se der manda uma questão, tá bom, só pra gente ter uma ideia. E Nossa, tranquilo, vamos mandar. Pra ficar mais ilustrativo, né? Se der pra gente mandar e você responder, a gente manda até todas, né? Mais fácil. Tá. Era bom, hein? Seria bom, né? E o que mais? A gente já conseguiu. A gente viu toda a parte de que tem no. Então tá completinho aí, pessoal, tá? A parte de laboratório, eu acho que eles vão mudar os dias aí, porque falaram pra mim que eles vão jogar talvez mais pra frente as aulas de laboratório. E eu achei que ia ser semana que vem, mas eu não sei se vai ser semana que vem não, tá? Aí vamos aguardar. Tá? Só para avisar vocês aí. E acho que é isso então, pessoal. Aí boa prova para vocês, tá? E façam com calma as coisas e dá tudo certo aí, né? Tá? Logo mais eu posto para vocês o vídeo aí e a aula, tá? Tranquilo. Então, Valeu, boa noite obrigado. para todos aí e bom fim de semana, tá? Valeu, obrigado. Boa noite, moçada. Até mais. Abraço. Até mais. Abração. Tchau, tchau. Valeu.